2 Timóteo, capítulo 1, apenas o versículo 5. Apenas o versículo 5, que nos diz assim: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Vamos orar? Pai, nessa noite, fale aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. Obrigado pela vida das suas filhas, das suas servas, Lóide e Eunice, porque mais de 2000 anos, elas ainda continuam nos ensinando. Obrigado pela Tua palavra que chegou até nós nessa noite. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta: quem aqui, desde que se conhece por gente, se vê dentro da igreja de Jesus? Só levanta a mão assim, para eu saber. Quem aqui a gente chama, nasceu na igreja? Quem aqui? Tem um pessoal. Legal, bacana. Por que eu estou perguntando isso? Porque desde a nossa infância a gente traz na nossa mente memórias afetivas que nos traz ensinamentos até hoje. Até hoje. Nós temos memórias, lembranças afetivas com ensinamentos que nós carregamos até hoje. Até hoje. Porque nós sabemos que nesse processo, desde sendo criança, adolescente, jovem, adulto, a gente está num processo de crescimento, e a gente acerta, a gente erra, às vezes precisa ser repreendido, às vezes precisa ser corrigido, só que durante esse período, todos nós aprendemos coisas que marcam a nossa vida, que marcam a nossa trajetória, e como é gostoso ser criado nos corredores da igreja de Jesus, porque a gente traz à memória coisas maravilhosas que a gente viveu. Só que eu não nasci na igreja, mas minha família era da igreja. Então, tempos em tempos, eu era convidado para ir para as EBFs, Escola Bíblica de Férias. A minha prima, a minha tia me chamava para ir lá na Igreja Batista Bíblica em Vila Remo, e eu gostava. E sabe uma das coisas que eu gostava de ir? Porque ia ter hot dog. Criança gosta de comer, não adianta. Aí tinha a irmã Gildete ensinando para a gente assim, era bem legal, era muito legal. Tinha uma escolinha lá, eu estudei na escolinha lá, mas eu ainda não tinha uma decisão ao lado de Jesus. Mas eu me lembro, tinha domingo que eles me levavam lá e eu assistia o culto, às vezes ia para a salinha, tinha as brincadeiras. Rúbia, quase que eu cantei um corinho que eu aprendi quando eu era criança, que eu ia na salinha. Ontem a gente estava pensando em falar sobre Davi. Quem lembra daquela musiquinha? O Espírito de Deus que se move em mim, como o rei. Só que eu não lembrava, por isso que eu não cantei. Mas eu não sei o que como o rei Davi. Não tem? Tem uma assim, não tem? Eu lembrava. Boas lembranças. Boas recordações, as brincadeiras que a gente fazia lá, a gincana, valendo sempre alguma coisa, que tem criança que é bem competitiva. Eu me lembro disso, boas recordações. Mesmo minha mãe não sendo cristã naquela época, até hoje não, mesmo meu pai não sendo cristão naquela época, mas hoje é, eu me lembro. Traz a memória. Culto de oração no lar, minha tia me levava, eu lembro que eu ia ali, Vila Remo, Jardim Imbé, a gente andava. Hoje eu lembro dos nomes dos bairros, mas naquela época eu não lembrava. Então, eu me lembro daqueles momentos maravilhosos assim que a gente vivia. E eu vou te falar, tem palavras que eles falaram naquela época que eu guardo no meu coração até hoje. São boas lembranças, são memórias, valores e princípios que a gente guarda para o resto da nossa vida. Porque eu acredito que se a gente é o homem de Deus que nós somos hoje, e se as irmãs são as mulheres de Deus que vocês são hoje, foi porque vocês seguiram princípios de Cristo, princípios do Evangelho, que às vezes o seu pai, a sua mãe te ensinou. Porque não adianta, a gente precisa de princípios, Soninha, para viver. Fábio, a gente precisa de limites, porque senão a gente auto se destrói.
É por isso que tem placa falando, ó, não ultrapasse os 50 quilômetros, porque senão, se você bater, você morre. A gente precisa de limites, a gente precisa de princípios, a gente precisa de orientação. Eu, Hélio, com 33 anos, mesmo sabendo o que é certo, às vezes faço o que é errado. Eu acredito que você também. Porque a gente é assim. A gente tem uma inclinação para aquilo que não é legal. Paulo fala o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, parece que ele me puxa, parece que eu pratico a todo momento. E essas lembranças dos princípios, dos valores, das atitudes, das ações que foram enxertadas no nosso coração, a gente carrega para todo sempre. E eu acho muito bonito quando Paulo ele traz à memória de Timóteo a fé especial, a fé não fingida, que habitou na sua avó Lóide e também na sua mãe Eunice. Aqui Paulo está trazendo a memória de Timóteo, fala, Timóteo, tem pessoas que marcaram a sua vida. Timóteo, tem pessoas que marcaram a sua história, então olhe para elas. E quem são essas mulheres? Lóide, Eunice, a gente não tem muitas informações acerca delas, mas eu acredito que só esse versículo 5, ele é suficiente para nos ensinar que essas mulheres foram uma grande bênção na vida de Timóteo, na vida de Paulo e, consequentemente, na vida da igreja de Jesus. Mulheres que fizeram a diferença. Há uma grande probabilidade que essas mulheres eram judias. Seguiam a religião judaica, não judaica cristã, a religião judaica, a lei de Moisés. E na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios, na primeira viagem dele, ele decide em ir a uma sinagoga, lá na Icônia. Porque Paulo era assim, quando ele chegava numa cidade, ele procurava os lugares onde tinha bastante gente, às vezes Areópago, lá nos gregos, sinagoga entre os judeus, para falar do evangelho de Jesus. Então lá em Icônia, ele encontra uma sinagoga, Luciano, e chegando lá ele começa a falar do evangelho de Jesus para os judeus. E alguns judeus reconhecem que Jesus é o Messias, porque vocês sabem que tem judeu que não crê que Jesus, o nosso Salvador, é o Messias prometido. Tem uns que ainda aguardam, estão errados. O Messias já veio e está à direita do Pai, e nós aguardamos ansiosamente o dia que ele vai vir arrebatar a sua igreja. Amém, pessoal? A gente aguarda isso. Então, ele começa a pregar o verdadeiro Messias. E alguns judeus que estavam ali ouvindo Paulo se convertem. Primeira viagem missionária dele. E entre esses judeus aqui, não se sabe se era Lóide ou Eunice. Não se sabe. Mas o que acontece aqui é que alguns líderes ficam bravos com Paulo e faz com que Paulo vá embora, que senão ele vai ser apedrejado. Ele vai sofrer um atentado ali. Então ele vai para Listra. E lá em Listra, há uma grande probabilidade, maior ainda do que Icônio, porque a gente não tem certeza, lá em Listra, de que quando ele vai para lá, ele se encontra com outro grupo de judeu, aí sim, tem a Lóide e tem a Eunice. E essas duas, elas tomam a decisão ao lado de Cristo, reconhecem que Jesus é o Messias. E quando elas reconhecem que Cristo é o Messias, que Paulo está pregando, elas começam a ser discipuladas, elas começam a entender o Evangelho de Jesus Cristo. Só que Paulo precisa partir, porque Paulo ele é um missionário, ele não fica muito tempo em um lugar, então ele vai viajar cumprindo com a sua missão. Só que na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo decide visitar novamente Listra. E quando ele chega lá, ele vê um jovem diferenciado. Já percebeu que um jovem cristão de verdade é diferenciado? Ontem lá na ação social, o pastor falou hoje de manhã da menininha Banguelinha. Ela era diferenciada. E ela falou, eu sou cristã. E a menina cantava todas as músicas. Cantava muito bem. Quase que eu falei assim, me ajuda aqui, filha. Estava aqui. Ela era diferente das outras crianças. Porque quem tem o Espírito Santo do Senhor é diferente. Tem um brilho nos olhos diferente.
E nesse momento que ele vê esse jovem, ele se aproxima dele e pergunta o nome dele: quem é você? Segunda viagem missionária, ele está em Listra novamente. Timóteo. Quem é sua mãe? Minha mãe é Eunice. E sua avó? Minha avó é Lloyd. Então a gente acredita que tanto a sua avó Lloyd como a sua mãe Eunice foram as pessoas que alcançaram Timóteo para Jesus Cristo e ensinaram o evangelho de Jesus para ele. Na segunda viagem missionária de Paulo, isso fica claro. Então a gente entende que depois que ele tem esse contato com Timóteo, ele decide convocar Timóteo para sua caravana missionária. Timóteo, quer caminhar comigo? Timóteo, quer aprender comigo? Timóteo, quer sofrer comigo? Por causa de Cristo? E Timóteo aceita. E Timóteo aceita. E Timóteo é um dos primeiros pastores jovens que a gente vê aqui nas Escrituras. Tem um livro que se chama Ao Amado Timóteo, que são coletâneas de cartas que pastores mais velhos escreveram para pastores mais jovens. Eu tenho ele lá em casa. Gente, é uma bênção, porque ali são ensinamentos de toda uma vida, aonde homens que choraram por amor à igreja, homens que sofreram em amor à igreja, que passaram por inúmeras lutas, deixaram seus ensinamentos para jovens pastores. Então Timóteo decide caminhar com Paulo. E todos nós sabemos que a trajetória cristã, agindo ali na liderança, pregando o evangelho, enfrentando líderes religiosos, enfrentando o poder das trevas, não é fácil. E tem dia que parece que a gente está retrocedendo. Às vezes passa no nosso coração: será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu devo fazer ou não? Ou será que eu estou fazendo uma coisa de errado? Uma vez eu estava num lugar, um pastor pregando, ele falando assim: eu nunca senti vontade de desistir. Eu falei: meu Deus, tenha misericórdia de mim, que mesmo eu sendo jovem, eu já senti vontade de desistir. Porque às vezes a vida é tão dura, é tão difícil, que eu acredito que você também já teve vontade de desistir. Mas é nesse momento que o Espírito Santo nos pega, nos carrega no colo e fala: filho, filha, eu estou com você, segue firme. E é aí que a gente continua, porque pelas nossas próprias forças, Flor, a gente não consegue. Não tem como, Roberta. Tem dia que a gente não aguenta, Robertinha. Tem dia que é muito difícil, que se não fosse o Espírito Santo para te ajudar, você já teria desistido. E é por isso que Cristo nos disse: eis que eu estou com vocês todos os dias, e essa presença dEle é aqui dentro, é o Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas. Então, mesmo sabendo dessas dificuldades e dessas lutas, Timóteo segue servindo a Deus fielmente. E Paulo sabe das lutas que ele está enfrentando, tanto que ele escreve uma carta e depois escreve outra. E é nessa segunda carta, no capítulo 1, no versículo 5, que Paulo começa a trazer à memória as reflexões, as memórias da infância, de uma fé não fingida, que habitou primeiramente na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice. Qual lembrança você tem nessa noite das pessoas que marcaram a sua vida? Quais são as lembranças que você tem do seu pai, da sua mãe, que você carrega até hoje? É triste que às vezes a gente não tem boas lembranças. É triste que às vezes a gente não tem boas recordações. Às vezes as recordações que a gente tem é que quando a gente era criança, era muita briga dentro de casa. Era muita discussão, as pessoas falavam muito alto. As pessoas discutiam. E as lembranças que a gente tem eram de brigas, de discussão. E querendo ou não, mesmo a gente sendo criança, aquilo afetava a gente, porque era o ambiente que a gente estava sendo criado. E a gente cresceu com isso na nossa mente, com essas lembranças. Mas quando Cristo entra na nossa vida, mesmo com essas lembranças, mesmo com esses traumas, a gente aprende que aonde há dor, o amor pode nos fazer vencer essa dor. Não esquecer, mas vencer esses traumas da vida. Porque o bem da verdade é que não é que a gente esquece, que a gente aprende a conviver. E a gente sabe que o amor de Jesus nos ajuda a enfrentar isso.
Só que às vezes a gente tem boas lembranças, assim como eu falei para você nessa noite, que eu tinha também. Eu tenho boas recordações, mas também tenho recordações que não eram tão boas. Mas nessa noite eu queria que a gente pensasse sobre essas boas recordações, porque é isso que Paulo está falando a Timóteo. Timóteo, se lembre da fé verdadeira, não fingida, que habitou primeiramente na sua avó e depois na sua mãe. Porque existem duas formas de ensinar uma criança. Existem duas formas de ensinar um ser humano, Washington. É através daquilo que a gente fala e é através daquilo que a gente vive. É assim que eles aprendem. É assim que eles estão vendo e estão reproduzindo. É engraçado que uma vez eu estava na casa do Cálice e da Tassi, e eu conversando com eles, a gente brincando, eu falei assim uma palavra, quando eu fui ver, a Gabi estava repetindo, automaticamente. Porque, querendo ou não, eles estão prestando atenção na gente. Eles estão nos ouvindo. E hoje é uma geração que ouve com os olhos. Não adianta a gente falar para eles fazer uma coisa, sendo que a gente vive outra. Não adianta. É por isso que as nossas palavras devem estar de acordo com as nossas atitudes, porque senão as nossas palavras não vão ter efeito. E eu acredito que a Eunice e a Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo, tiveram um impacto profundo, porque eu acredito que tudo aquilo que elas falavam, elas estavam vivendo e influenciando a vida do seu neto, que foi Timóteo. E essas mulheres, eu acredito que foram excepcionais na vida de Timóteo, porque elas não omitiram verdade nenhuma para ele. Elas falaram toda a verdade do evangelho que elas sabiam. E eu acredito que foi por isso que ele decidiu seguir com o apóstolo Paulo, servindo a igreja de Jesus. E agora eu faço uma pergunta para você: será que vocês têm deixado boas lembranças no coração dos seus filhos? Liliane, não sei se você viu um vídeo que alguns professores fizeram, que eles falavam assim: eu vou falar o nome da criança, e em vez de você falar presente, fala, como é que sua mãe fala com você em casa? Não sei se chegou a ver um vídeo assim. Falava assim, Hélio, em vez de eu falar presente, eu falava uma frase que a minha mãe poderia ter dito em casa. Então, assim, Hélio, em vez de eu falar presente, eu falava, engole o choro. Tipo assim, vai fazer o dever de casa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E tinha muita gente dando risada, brincando, que era interessante. Mas eu fiquei pensando naquele vídeo. Eu falei assim, olha só como essas crianças estão lembrando dos seus pais, da sua mãe ou do seu pai. Engole o choro, eu vou esfregar na sua cara. Só lembranças, ao meu ver, que não eram tão positivas. Nenhum falou assim, filho, eu te amo. Nenhum falou. Filho, toma cuidado. Eu acredito que devem ter mães que falam assim. Mas nenhum dos alunos falaram. Eram só conotações, vou fazer você engolir, engole o choro, vou esfregar na sua cara. A criança falou isso. E isso me chamou a atenção, porque o que será que está sendo formado no coração daquelas crianças? Eu li um livro do Augusto Cury, que se chama Pais não criam... Pais inteligentes formam sucessores, não herdeiros, uma coisa assim. Aí ele fala que dos 7 aos 10 anos, aquilo que você embute no coração e na mente da criança, vai ficar no coração dela para o resto da vida, o ensinamento. E eu fiquei pensando, o que será que eu estou plantando no coração das pessoas? Quais serão as memórias que as pessoas vão ter de mim? Porque eu vou abrir meu coração aqui para vocês nessa noite. Tem familiar meu que eu não quero ver, não. Não sei você. Porque fizeram muito mal para mim. Oro por eles, peço a Deus por eles, mas não tenho vontade de visitá-los. Não tenho. Porque as lembranças que eu tenho deles não são boas lembranças. Meus pais se separaram, eu tinha 4 anos, então às vezes eu estava na casa de fulano, beltrano, ciclano, e ficava girando assim. E a gente sabe quando a gente não é bem-vindo no lugar. Criança sabe. Por isso, irmã Helena, que eu acredito que as crianças podem sim ir onde tem hot dog, onde tem doce,
onde tem brincadeira. Mas qualquer criança só volta onde tem amor. Só volta onde tem amor. Ju, você pode levar o Israel no melhor lugar do mundo, com as melhores brincadeiras. O que vai fazer ele voltar é onde ele vai se sentir amado, acolhido e respeitado. E eu acredito que é isso que nós devemos fazer. Porque essas lembranças que a gente traz, que não é muito boa, quando a gente cresce e a gente entende um pouco a vida, isso afeta no nosso relacionamento. Confesso para vocês que eu tentei, mas foi muito difícil. E uma vez eu até conversei com um pastor amigo meu, será que eu estou errado? E ele me orientou falando, Hélio, se te faz mal, segue sua vida, porque agora a sua família é sua esposa. É ela que você deve cuidar, é ela que você deve amar, é ela que você deve dedicar toda e sua maior atenção. Porque todos nós sabemos como é ruim ter uma lembrança em que a gente foi rejeitado, a gente foi excluído, a gente foi segregado. E imagine só você que está construindo a sua identidade, reconhecendo que é pai, reconhecendo que é mãe, porque uma criança de 4, 5, 6 anos ainda está sendo orientada ali, ela está começando a entender. E mãe tem um peso muito grande. Por mais que seja uma palavra pequena, tem um peso muito grande. E imagine só, você ouvir da sua mãe que ela não gosta de você. Imagine só, você ouvir da sua mãe que ela não te ama, que ela não quer cuidar de você. Só que você não entende isso porque você é criança. Mas que, por contrapartida, outra pessoa fala, não, eu vou cuidar de você. E quando você cresce, você entende isso. Então, são esses tipos de memórias que a gente carrega no coração. E eu me pergunto hoje em dia, quais são as memórias que eu tenho deixado no coração das pessoas? Eu, Hélio, quando eu morrer, quais serão as recordações que os meus filhos vão ter de mim? Como eles vão se lembrar de mim? De um pai rancoroso, que me dá uma bronca desnecessária porque eu deixei a luz ligada? Porque eu não fechei direito o registro da torneira? Porque eu esqueci alguma coisa? Porque às vezes, eu não sei você, às vezes porque você quebrou um copo sem querer, você apanhava. Você era humilhado. Você era constrangido. Só que às vezes, quando vinha visita, eles tratavam muito bem. E por que eu, que sou da família, eles não tratam bem? Parece que isso vai mexendo no nosso coração. Mexendo. Só que com Lloyd e Eunice foi diferente. Elas deixaram um grande exemplo na vida de Timóteo. E nessa noite eu queria que você pensasse sobre isso. Que você deixasse um grande exemplo para os seus filhos e para os seus netos. Porque ser mãe é uma dádiva. Mas ser vó é uma grande bênção, não é, Helena? É uma grande bênção. E essa é a questão. O que a gente tem deixado no coração das pessoas? Uma fé não fingida, uma fé verdadeira? Ou uma fé raquítica? Uma fé anêmica? Será que eles olham para a gente e falam, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como minha mãe? Ou será que eles olham para a gente e falam, eu não quero ser como o Hélio, eu não quero ser como meu pai, eu não quero ser como a minha mãe? Lá no Vera, no clube de apoio, tinha uma jovem cristã que ela chorava muito, em todo encontro ela chorava muito. E um dia eu conversei com ela, à parte, assim, perguntei se estava acontecendo alguma coisa. E ela falava que o pai dela espancava ela dentro de casa. Era crente, servia na igreja e espancava a própria filha. E isso estava matando ela por dentro. Matando ela por dentro. Não estava só eu conversando, tinha mais 2 jovens do clube de apoio. E eu fiquei me perguntando, imagine só as lembranças que essa jovem vai ter do seu pai. Imagine só. Porque eu quero muito que as melhores lembranças que a nossa família possa ter, não seja das pessoas de fora, mas sejam das pessoas de dentro. Que o primeiro amor deve ser dentro de casa. Que o primeiro abraço deve ser dentro de casa.
o primeiro carinho deve ser dentro de casa. Mas talvez você não tenha isso. Talvez você não tenha boas recordações e memórias dentro de casa. Mas Jesus, ele pode colocar no seu coração boas lembranças. Jesus, ele pode colocar no seu coração lembranças que você jamais vai esquecer. Porque ele é o Deus que tira o medo, ele é o Deus que traz a cura, ele é o Deus que é plenamente o amor. Então, nessa noite, eu te pergunto como você está marcando a vida das pessoas e como você vai ser lembrado no futuro. Mas eu pergunto para você também que está aqui nessa noite, como está seu coração e as memórias que você carrega no coração? Às vezes são memórias de ingratidão de um esposo que não te reconhece e de filhos que não te reconhecem. Talvez a ingratidão de uma esposa que você trabalha tanto e você faz de tudo e ela só te humilha. De filhos ingratos que não reconhecem o mínimo. Ou de pais que não te amam. Como é que está seu coração nessa noite? Porque eu queria muito que Jesus trabalhasse no seu coração e te fizesse vencer esses traumas que habitam dentro do coração. Porque eu não consigo agir além de um certo limite. E nem você, nem ninguém consegue agir após certos limites. Mas Jesus, ele pode entrar aonde ninguém consegue. E é no seu coração que Jesus quer entrar nessa noite. É no seu coração que Jesus quer trabalhar nessa noite. Então eu queria muito orar por você, pedir a Deus por você, que assim como Eunice e Lloyd tiveram uma fé verdadeira, não fingida, você possa ser lembrada, você possa ser lembrado em casa, como uma mulher e como um homem de fé. Mas não um homem e uma mulher de fé em si mesmo, em si mesma, mas um homem e uma mulher de fé na pessoa certa, que é em Jesus. É nele que a nossa fé está. É nele que o nosso coração é restaurado. É nele que nós guardamos boas memórias. Então feche seus olhos nesse momento. Baixe sua cabeça. Converse com Jesus nesse momento. Faça uma autorreflexão falando, Senhor, aonde eu preciso melhorar para impactar o coração dos meus filhos? Senhor, aonde eu preciso melhorar para impactar o coração do meu esposo? Aonde eu preciso melhorar para impactar o coração da minha esposa, o coração dos meus filhos, o coração dos meus pais? Senhor, aonde eu preciso melhorar? Porque o que Cristo quer que você deixe aqui na terra é um bom testemunho. São marcas que os nossos filhos e os nossos netos, bisnetos, se Jesus não voltar, irão carregar para o resto das suas vidas. Então fala, Senhor, aonde eu estou errando? Senhor, me ajuda, porque eu quero melhorar. Senhor, me ajuda a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho, uma filha melhor. Me ajuda, Senhor, nessa noite, porque eu não tenho forças, mas se o Senhor me ajudar, eu sei que eu irei conseguir. Nessa noite, no nome de Jesus, consagre sua vida a Deus. E assim como Lloyd e Eunice foram uma grande bênção na vida de Paulo, Timóteo e da igreja de Jesus, que você também possa ser uma grande bênção na vida de tantas outras pessoas. Ore a Deus nessa noite. Mas ore a Deus também pelo seu coração, pelos traumas que você carrega até hoje. Pelas recordações que às vezes te faz chorar até hoje. Ore a Deus, falando, Senhor, cura dentro de mim aquela palavra que mexeu com o meu coração. Senhor, trabalha dentro de mim e cura aquela ferida que ainda está aberta. Peça ao Senhor para te curar. Porque é muito ruim viver uma vida machucados, sangrando por dentro. É muito ruim. Abra o seu coração para Jesus nessa noite.
porque Ele é o médico dos médicos. Ele é o Deus de amor e graça. Só Ele pode te ajudar. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse momento. Obrigado porque a gente sabe que o Senhor está conosco, que nós não estamos sozinhos. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua infinita misericórdia. Obrigado porque eu sei que o Teu amor nunca falha, o Teu amor, Ele é poderoso, Ele invade os nossos corações e nos dá o privilégio, Pai, de vivermos novamente, de sairmos do quarto escuro que às vezes estava nos aprisionando e viver uma vida melhor. Senhor, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, eu oro por todos nós, ó Pai, por aqueles que decidem no seu coração viver mais e melhor para o Senhor em benefício da sua família. Meu Deus, não é fácil ser um homem de Deus, o Senhor sabe disso. Não é fácil ser uma mulher de Deus, mas nos ajuda, ó Pai, nessa noite, a deixar os nossos hábitos destrutivos. Nos ajude, ó Pai, a deixarmos palavras que não são benéficas. E nos ajuda, ó Pai, a sermos formados conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Senhor, nos ajuda a sermos cristãos, filhos de Deus, que honram o Teu nome aqui na terra. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus. E eu oro, Pai, por aqueles que têm um trauma no seu coração, que talvez sofreram na infância, sofreram quando eram crianças, que sofreram quando eram adolescentes, e que carregam traumas dentro de si, e esses traumas são como monstros, que assombram eles tempos em tempos. Visita eles nessa noite no nome de Jesus, porque o Senhor pode curar um coração ferido, o Senhor pode curar uma alma machucada, o Senhor pode restaurar qualquer pessoa. Então restaura, meu Deus, nessa noite, no nome de Jesus. Meu Deus, salva aqueles que ainda não te conhecem como Salvador pessoal. Se há alguém entre nós nessa noite nos assistindo, ou que vai assistir essa transmissão, que essa pessoa possa entender que só há uma pessoa que pode transformar a sua vida, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Visita essa pessoa, meu Deus, no nome de Jesus. E nós oramos ao Senhor porque nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer, só o Senhor pode fazer, e assim como o Senhor fez no passado, faz novamente, Senhor, faz novamente, traz alegria para a nossa casa, traz paz para a nossa casa, traz perdão para o nosso lar, traz o seu amor para a nossa vida, ó Pai. A gente não aguenta mais viver num ambiente de destruição, de lágrimas, de brigas. Nós queremos viver a paz que excede todo entendimento, nós queremos viver o perdão e o teu amor que reina nos nossos corações. Nos ajuda, ó Pai, nessa noite. Talvez há pessoas que estão aqui quebrantadas, passando uma semana extremamente difícil, mas no nome de Jesus, dê a elas uma semana de vitória, uma semana cheia da Tua presença, uma semana cheia da glória do Senhor Jesus na vida delas, no nome de Jesus, ó Pai. Visita-nos nessa noite, nós clamamos ao Senhor, porque só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode nos ajudar. Perdoe os nossos pecados, Senhor, perdoe as nossas falhas, e nos ajude a sermos homens e mulheres de Deus. Nos ajude, ó Pai, a Te honrarmos com tudo que temos e com tudo que somos. Obrigado, Jesus, por ser o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso Redentor. E nos ajuda a deixarmos boas lembranças, boas recordações no coração das pessoas. Porque o que nós queremos é deixar Jesus na vida das pessoas. Que elas possam se lembrar que assim como nós amamos a Jesus, elas possam amar a Jesus também. E é pelos méritos de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos nessa noite. Amém.